a celebridade, tinha não sei o quê, e poderia acontecer qualquer coisa. Qualquer coisa. Qualquer coisa. Era No muito ar ao louco. vivo, né? No ar ao vivo. O Gugu trouxe esse negócio um pouco do jornalismo, né? Tipo, Total. tem o entretenimento e tem o que tá acontecendo por aí. Ele ia estar sentado aqui, com certeza, hoje. Com certeza. Com certeza. Ele ia estar pirando aqui no cenário. Você teve um papo com ele? Você conversou muito com ele? Sim, muito. A vida inteira. Me explica uma coisa. Por que ele foi consertar o ar-condicionado? Ele não tinha dinheiro pra pagar alguém? A gente tava discutindo isso daqui quando foi? Foi ontem. Ontem. Ah. Por que o Gugu foi trocar um ar-condicionado? Então, Não agora era a coisa mais bizarra de tudo isso é assim, poucas pessoas sabem, mas eu trabalho, né, nas delegacias da mulher, e quando o Gugu morreu, eu soube de imediato pelo Eduardo Saqueiro, meu maquiador, foi maquiador da Hebe muitos anos, maquiador do Gugu, ele trabalhava diretamente agora com o Gugu, e o Edu trabalhou no SBT a vida inteira, e o Edu me ligou e me contou, eu tava trabalhando, eu parei, respirei, enfim, e passou 2 dias eu lá no governo trabalhando, aí eu recebi a notícia que eu tinha, é até difícil falar, é que eu tinha, foi a coisa mais horrível que já aconteceu na minha vida, que uma autoridade tinha falecido e a gente tinha que fazer a programação desse velório, dessa autoridade, então tinha os espaços para fazer, enfim, e eu estou na Lesp, né, e o velório era do Gugu, e aí todo dia eu ia no Google e falava assim, porque eu não queria acreditar, porque ele é um super-herói, você não acredita que os heróis morrem, né? Pra mim ele é um super-herói, eu acho ele um super-herói, e os heróis não morrem, e aí eu ia no Google... E morreu de uma forma inesperada, não é que ele tava doente. E eu colocava o doente. nome da autoridade, deve ter alguém internado na UTI, tem que ter alguém em algum lugar, porque eu não conseguia acreditar... Falaram que era ele no começo? Não, até eu só fui saber, eu só tive o nome mesmo na segunda para terça-feira de madrugada. Caramba. E nós fizemos o velório na quarta, foi isso? Acredito que sim. Eu sei que da sexta até o dia do velório, a minha chefe, dona Sueli, na hora que eu tava indo embora, no primeiro dia, no dia que eu soube que ele morreu, tá? Eu tava indo embora, a minha chefe, na hora que eu entrei no saguão da Lesp, aonde ia ser o velório, aonde ia ter o caixão, as cadeiras e tudo, eu dei o braço assim para ela, porque para mim era assim, como que vai ser isso? Ele vai estar aqui, o caixão dele vai estar aqui, eu vou estar aqui, a família dele vai estar aqui, eu vou estar como? Eu vou estar como parte do movimento que está organizando o cerimonial, ou eu vou estar como Renata Banhari. Quem sou eu? Ele morreu, ele não pode ter morrido. Ficou uma coisa tão louca. Até hoje, todos os dias que eu vou embora da Lesp, que eu passo no saguão, que eu tenho que passar no saguão, eu lembro daquela cena, e aquela cena pra mim, assim, eu não saí disso ainda. Okay, ele no caixão. Porque pra mim, eu tava indo embora no último dia, um dia antes do corpo dele chegar, a primeira corbeia que eu recebi uma branca do filho, depois veio a das meninas. Pra mim foi inconcebível aquilo. E chegar no velório, porque eu trabalhei todo o tempo, aí eu fui pra casa, tomei um banho e desabei de chorar. Aí eu não queria ir pro velório, né? Porque eu trabalhei em tudo. Eu não queria ir pro velório, eu nunca imaginei que eu ia enterrar o Gugu. Nunca, surreal. E aí eu liguei pro Edu, o Edu falou, Renata, o que o Gugu queria? O Gugu, ele foi sempre um homem que toda pessoa que falecia, ele abria uma cena, uma luz para aquela pessoa. Ele ficava falando daquela pessoa 3, 4 domingos. Ele jogava luz naquela pessoa. Então, eu acho que no falecimento dele, você não ir como Renata Banhara, não estar lá, não é a cara dele. Ele gostaria disso, né? Todo artista que ia embora, ele acendia uma luz naquele artista, reverenciava aquele artista, mesmo que o artista estivesse no ostracismo. Ele reverenciava aquele artista e trazia aquele artista para deixar mesmo o legado. Lógico que teve uns que faleceram no auge, como foi o exemplo do Mamonas, né? Foi bem complicado. Eu era uma adolescente, amiga deles todos. Amigona, nossa, eu era muito amiga da galera do Mamonas. Caramba. Muito amiga. Era uma geração que a gente saía, passeava, era feliz. Era da mesma idade? Geral. Bem, eles eram mais velhos. Eu tinha... Não, da mesma idade. Mesma idade. Do Dinho? Mesma idade. Eu tinha 16 para 17 anos, da mesma idade. Caramba. Geral. Então, assim, eram meus amigos de bagunça, de baderna, da gente tá conversando aqui, que nem está pegando aqui as coisas. Eles iam muito lá no Gugu, Iam muito no Gugu. Era o começo deles, assim, e assim, a gente tinha uma turma que saía toda segunda-feira, toda sexta-feira. Segunda-feira era dia geral dos artistas estarem... Sexta, se eles estivessem em São Paulo, a galera da minha época saía, se tivesse algum show de famosos, a gente ia ver de quem tinha e ia assistir. E na segunda era o dia do bota fora. Segunda-feira era o dia de comer, dar risada, ficar de chinelo. Então a gente sempre se encontrava. Era o auge da televisão, né? Então
era o Exalta Samba, era o El Chan, eram os jogadores da época, era uma turma de artistas que tinha confraria mesmo, existia a confraria da cerveja, existia o Polo Norte, a galera ia toda pra lá. E existiam outros lugares, Guarulhos tinha alguns lugares, em que segunda-feira baixava todos os artistas, mas se alguém chegasse lá não ia acreditar, que tava todo mundo mesmo? descalço, de chinelo, rindo, brincando, fazendo churras, tocando um samba ou tocando Mamonas. E o Mamonas estava no auge. E eles eram muito queridos, muito queridos. Eles adoravam essa Eles tinham farra. aquela alegria que a gente vê no palco. Muito mais. Era muito. Cara, Muito mais. eles tinham cara de muito ser mais. muito O Dinho alegre. era muito fofo. É. E todos eles. O Samuel era uma graça. Nossa, eles eram incríveis, incríveis, incríveis. E eu nunca imaginei perdê-los. E depois eu nunca imaginei associar que eu passei por essa vida, também perdi o Gugu, tudo. Então, assim, sabe? É uma coisa muito E do esquisita. Gugu deve ter sido mais estranho, porque Pra mim você, foi uma coisa mais porque estranha. você perdeu o contato com ele e de repente você vê como. Não, Você eu falei, não, foi a coisa mais. Ó, Você via eu liguei- ele constantemente? eu fiz um livro. Não, eu fiz um livro da minha vida. Tá. Contando a minha história, hashtag pronto, falei, foi bem legal. E eu liguei pra ele, liguei pra Edu Saqueiro. Edu, preciso falar com o Gugu. Eu não queria ligar, eu tinha o celular direto do Gugu, mas eu falei, não é, né, incomodar. Até porque eu ia pedir um favor. Eu falei, olha, eu queria tirar uma foto atualizada com ele pra colocar no meu livro, eu queria uma fala dele pro meu livro. Liga pra ele. Eu falei, Edu, você vai estar com ele hoje, que o Edu tava fazendo o programa da Record com o Gugu. Eles faziam em São Bernardo. Canta Comigo, não é? Canta comigo. O Edu fazia a maquiagem dele na terça e na quarta. Liga pra ele, religa pra ele. Daí eu liguei pro Rafael Ilha, que também tava participando do programa, porque eu não queria ligar direto pro Gugu, eu fiquei com vergonha. Eu ainda tinha aquela coisa, sabe? O meu herói, o meu ídolo, o meu chefe. Eu liguei pro Rafael Ilha, que ia pro programa, falei, Renata, liga pro Gugu mesmo. O Rafael Ilha falou, eu falei, tá bom, vou ligar. Inclusive é nosso vizinho aqui, mora aqui do lado. O Rafael Ilha. Sério? Tem que trazer ele é um cara quero trazer interessante, ele, cheio de histórias. Tem incríveis. história? Pô. Incríveis. E um cara incrível, incrível, muito bom. Um menino. meu, Outro também que renasceu, né? renasceu, ele é incrível. E aí eu liguei pro Gugu, ele atendeu. E falou, Banhara, você tá ligando pra todo mundo, você não liga direto pra mim? Qual é a dificuldade? Eu falei, não adianta que eu nunca vou achar normal ligar pra você. Se desculpa, mas assim, você é o Gugu. Ele não falou assim pra você? Muito triste, muito triste. Bonitinho. Muito triste que você não ligou pra mim. Ele falou, Renata, vamos almoçar então terça-feira? Você vai lá pro programa, a gente almoça no programa, eu Olha. tiro a foto, tô com muita saudade de você. Inclusive, a minha mãe perguntou de você. Pô, você tinha essa relação de... A minha mãe, Renata, estava muito preocupada com a sua saúde, etc. Quando eu cheguei no velório, só pra resumir, a primeira coisa que a Aparecida Liberato fez foi me abraçar e falar assim, minha mãe quer falar com você. Ah, então você não perdeu o contato com ele, então. Na verdade, eu perdi, porque os dias são muito curtos, muito corridos, né? A vida é muito corrida, mas assim... esse dia aí, pra morte gente dele, tinha- foi quanto tempo depois? Dias. Ah, Aí eu marquei, mas como o meu plantão nas delegacias era terça e quarta, Porque foi em Miami, certo? foi. Ele... Aí eu marquei naquela semana, Tá. não consegui ir. Aí eu marquei na semana seguinte. Na semana seguinte, não consegui ir também por causa do meu plantão. Aí eu liguei pra ele e falei, não consigo ir almoçar com você, não consigo a foto. Ele falou, não tem problema, eu tô embarcando hoje à noite. Olha isso. Tô Pô. embarcando hoje à noite. Tá brincando. Não, eu tô embarcando hoje à noite, E é horrível isso. Você não conseguiu ver Não. ele, então? Não. Marquei com o Rafael Ilha naquele dia. Falei, Rafa, você me dá uma carona que ele ia pro programa. Ele é nosso vizinho aqui no Morumbi. E o programa tá sendo gravado em São Bernardo. Falei com o Edu Saqueiro, que é muito meu amigo, meu irmão, inclusive amo. Acho que nesse momento a gente colou. A gente se fala 10 vezes por dia depois disso. Foi muito pesado eu perder ele. Foi muito, assim, acho que foi pro Brasil inteiro. Eu me coloco como uma pessoa próxima, mas quem sou eu? São milhares de pessoas que Claro. se sentem próximas a ele, né? Quem sou eu? Imagina. Mas aí eu desliguei, não pude ir, fui fazer o plantão. Isso foi quarta. Na sexta-feira ele faleceu. Porque da queda ele já faleceu. É. Né? Na queda ele já. Eu acho que já... Enfim. Mesmo que ainda Enfim, seguraram a notícia. De certo modo, ninguém queria acreditar, né? Tinha os melhores hospitais, os melhores recursos nos Estados Unidos, as pessoas ainda... Mas aquele momento foi um momento... Não tem... Enfim. E aí veio o protocolo de fazer o funeral. E eu trabalhando na Assembleia Legislativa. Caramba. E foi, assim, surreal. Eu trabalhei, fui embora pra casa, tomei um banho, voltei. Quando eu voltei, porque o Edu falou, você tem que ir, você tem que se despedir. Chegando lá, encontrei... Que era um menininho do tamanho do teu filho, assim. O sobrinho dele. Aí ele falou, é horrível, assim. Ele olhou pra mim e falou, você tem que ver. Eu falei, eu não quero chegar perto do caixão. Ele falou, você tem que ver, porque você tem que ver pra crer. Eu acompanhei todo o protocolo. O André Liberato falou, seja forte, você tem que ver. E foi o momento mais difícil da minha vida.
Eu acho assim, Caramba. porque foi surreal. Eu falei, e eu saí como funcionária da Lesp, voltei como artista, né, que eu tive que tá na postura de Renata Banhara se despedindo do Gugu, era uma coisa muito esquisita, super desconfortável, super assim. E o Augusto e o André, sobrinho dele, que eu vi pequenininhos, né? Já é um homem casado hoje, tudo. Ele pegou, me levou, a Aparecida me abraçou e falou: minha mãe quer falar com você, minha mãe quer ver você. Aí eu volto a falar o que o Gugu falou na quarta-feira. Quando eu abaixei pra falar com a mãe dele olhou pra mim e falou assim: Renata, como tá a sua saúde? Eu tô preocupada com a sua saúde. E aqui atrás de mim, o filho dela morto. Caramba. E ela me abraçando e falando assim: eu tô preocupada com a sua saúde, filha. Você tá bem? Você tá bem? Porque eu tive aquele problema grave de saúde. Eu me preocupei demais. Eu orei demais por você. Aí eu desabei, porque aqui atrás estava ele. E ela O filho preocupada dela. contigo também. Eu, como mãe, eu não sabia como me relacionar. E ela me abraçava gostoso, apertado, assim. Aí eu falei: André, não tem condição. Eu não consigo vê-lo. O André me fez lá ver. Falou: você tem que ver, você tem que ver. Meu tio merece seu carinho na despedida. Eu falei: certamente. Fui com o André lá, me despedi. Mas até hoje não vai legal isso.